Poliana Moça, de Eleanor H. Porter, com tradução de Monteiro Lobato e narrado por Adriana Sacioto para a saga Egmont. Capítulo 1. Revelações de Della. Della Weatherby galgou a escadaria da residência de sua irmã na Commonwealth Avenue e premiu com firmeza o botão da campainha. Toda ela irradiava saúde, contentamento de espírito e decisão. Até mesmo nas palavras dirigidas à mulher que veio recebê-la, vibrava uma intensa alegria de viver. "Bom dia, Mary. Está a Mana em casa?" Está sim, senhora", foi a resposta hesitante. "Mas tenho ordens para não receber ninguém." "Acho que não sou ninguém", sorriu Miss Weatherby. "Nada receie. Assumo a responsabilidade de tudo, sim", disse ainda, vendo a indecisão medrosa da empregada. "Onde está ela? Na sala?" "Sim, senhora, mas..." Miss Weatherby já ia em meio da ampla escada e foi com uma leve ruga de contrariedade na testa que a serviçal fechou a porta. Em cima, no hall, Della, sem a menor hesitação, dirigiu-se a uma porta entreaberta e bateu. "Oh, Mary!" respondeu uma voz repreensiva. "Já disse que..." "Ah, é Della." E a voz fez-se amena, denotando carinho e surpresa. "De onde vem, querida?" "Da praia." Sorriu a moça, já dentro da sala. "Fui passar o domingo em companhia de 2 enfermeiras e estou de volta ao sanatório. Não pretendo demorar-me. Voltei para isto." E, adiantando-se, beijou afetuosamente a irmã. Mrs. Carew franziu de leve a testa e recuou um tanto friamente. A passageira alegria que, ao ver a irmã, lhe iluminara o rosto, cedeu lugar à irritação, que devia ser sua disposição de espírito permanente. "Não estranho que não se demore Della", disse Mrs. Carew intencionalmente. A moça riu-se, mas, de súbito, mudando de voz e de expressão, fixou a irmã com um olhar sério, embora carinhoso. "Ser-me-ia impossível viver nesta casa, Ruth. Você bem sabe." "Não sei, não", tornou Mrs. Carew com voz seca. "Pensa que não sabe, mas sabe", insistiu Della, meneando a cabeça. "Não me sinto bem nesta solidão e com você insistindo eternamente na sua desgraça." "Eu é que sei o que a minha vida é." "Precisa mudar de ideias, Ruth." "Como? De que modo mudar?" Della Weatherby teve um gesto de impaciência. "Lembre-se, Ruth, que tem apenas 33 anos e goza de boa saúde, ou poderá gozar se souber tratar-se devidamente. E, acima de tudo, é rica. Por que afundar-se nesta casa, que mais parece um túmulo, e dar ordem à criada para não receber ninguém, em vez de sair a passeio num dia tão lindo como hoje?" "Meu desejo é estar só. Não quero ver ninguém." "Mas é preciso contrariar essa disposição." Mrs. Carew suspirou enfadada, negando com um gesto de cabeça. "Por que teima em não compreender Della? Bem sabe que não possuo o seu temperamento. É-me impossível esquecer." Uma expressão de dor estampou-se nas faces de Miss Weatherby. "Também eu não esqueço, querida, mas que nos adianta ficarmos enfurnadas em casa lamentando o destino? Não é assim que encontraremos Jamie." "Como se eu já não o tivesse procurado durante 8 longos anos antes de cair nesta apatia", redarguiu Mrs. Carew com amargura na voz. "Sei disso e não digo o contrário", apressou-se em declarar a outra. "E havemos de continuar a procurá-lo por toda a vida, mas não desse modo." "Não me sinto com coragem para levar outra vida", murmurou tristemente Ruth Carew. Fez-se silêncio por alguns instantes. Della encarava a irmã reprovadoramente. "Ruth", disse por fim, com certa exasperação. "Perdoe-me, mas pretende mesmo continuar vegetando? Sei que é viúva, mas lembre-se de que a sua vida conjugal durou apenas 1 ano e que seu marido era velho. Você não passava de uma criança quando se casou, e a recordação desse único ano de casamento deve ser a recordação de um sonho. É forçoso que tal lembrança não fique a amargurar o resto da sua existência." Não, suspirou Mrs. Carew. "Deixe-me." "Quer continuar como até aqui, então?" "A não ser que encontre Jamie."
Não há no mundo que lhe possa dar um pouquinho de felicidade. Não me parece que haja, redarguiu a outra com pessimismo. Ruth! Exclamou dela, impelida por algo semelhante à súbita cólera, para logo após acalmar-se e soltar uma sonora e benfazeja risada. Ah, Ruth! Sinto ímpetos de dar-lhe uma dose de Poliana. Não conheço ninguém que precise tanto desse remédio. Embora não saiba o que seja Poliana, garanto desde já que não preciso de tal droga. Retrucou Mrs. Carew com arrogante firmeza. Lembre-se de que não está no seu querido sanatório e que não sou nenhuma paciente para andar recebendo prescrições médicas e recomendações. Poliana não é remédio, minha cara, respondeu dela com seriedade. Embora muita gente a tenha em conta de excelente tônico, Poliana não passa de uma menina. Isso é outra coisa, e eu não poderia adivinhar, disse Mrs. Carew, um tanto ofendida. Assim como usam Belladonna, também poderiam usar Poliana. Ademais, você está sempre a recomendar-me uma panaceia qualquer e falou em dose? Pois fique sabendo que Poliana é um medicamento, pelo menos uma espécie de medicamento. Sorriu dela. Dizem os médicos lá do sanatório que ela é ainda melhor que qualquer remédio. Trata-se de uma menina aí de uns 14 anos que esteve alguns meses no sanatório. Infelizmente, só a conheci por pouco tempo, pois teve alta logo que eu entrei. Mas foi o bastante para eu sentir a sua benéfica influência. O sanatório inteiro está hoje praticando o jogo de Poliana. Jogo? Sim, jogo. Sorriu dela. O jogo do contente. Nunca me esquecerei do meu primeiro contato com ele. Poliana estava sendo submetida a um tratamento doloroso, aplicado todas as terças-feiras de manhã. E logo após a minha chegada fui incumbida disso. Aceitei a tarefa bastante a contragosto, sabendo de antemão que, de uma criança, só poderia esperar má vontade e choro, na melhor das hipóteses. Mas, com grande surpresa minha, ela recebeu-me com um sorriso, dizendo logo que se sentia satisfeita por ver-me. E o mais admirável foi que não soltou um pio durante todo o curativo. Não pude deixar de externar meu espanto, e ela saiu-se com esta explicação. Já fui medrosa como as outras, e era com verdadeiro horror que pensava nos dias de tratamento, até que me lembrei dos dias de lavar roupa de Nancy. E então comecei a esperar com alegria as terças-feiras, pois só teria outra na semana seguinte. É extraordinário, comentou Mrs. Carew, de testa franzida, e sem ter alcançado a significação daquelas palavras. Mas não vejo onde está o jogo de que falou. Foi o que aconteceu comigo a princípio. Mais tarde, Poliana esclareceu-me. Filha de um ministro protestante muito pobre e órfã de mãe, foi criada pela sociedade beneficente. Quando ainda muito criança, quis uma boneca e esperou que viesse numa das caixas de provisões que a sociedade mandava ao missionário todos os meses. Mas, em vez de boneca, recebeu um par de muletinhas. Como criança que era, chorou de desapontamento. Foi então que o pai lhe ensinou que o meio de viver contente era procurar qualquer coisa alegre em tudo que lhe acontecesse. Vieram muletas? Ótimo! Deveria ficar contente de não precisar de muletas. Desde então, Poliana passou a jogar o jogo do contente, e tanto mais bonito era o jogo, quanto mais difícil fosse encontrar alegria. Realmente extraordinário, murmurou Mrs. Carew. Mais extraordinário acharia se soubesse os resultados desse jogo lá no sanatório. E, segundo me contou o Dr. Ames, Poliana já havia revolucionado a cidadezinha de onde viera. O Dr. Ames dá-se com o Dr. Chilton, marido da tia de Poliana, e, a propósito, acho que esse casamento foi feito por intermédio da menina, que desfez uma rusga de velhos namorados. Há 2 anos, mais ou menos, depois que perdeu o pai, Poliana passou a residir em casa da tia. Em outubro foi vítima de um desastre de automóvel e condenada a nunca mais poder andar. Em abril, o Dr. Chilton internou-a no sanatório, onde ficou até março, quase 1 ano, até poder regressar à sua casa praticamente restabelecida. Apenas uma coisa impediu a sua completa felicidade: não poder voltar a pé. Na cidadezinha, a chegada de Poliana foi uma festa. Receberam-na com manifestação e banda de música. Mas estou perdendo tempo em falar dessa menina. O essencial é conhecê-la pessoalmente, e por isso venho sugerir a você uma dose de Poliana. Garanto os efeitos.
Mrs. Carew fez um muxoxo. Peço licença para não concordar, disse friamente. Não pretendo ser revolucionada e não tenho arrufos a serem desfeitos. De forma alguma eu toleraria uma carola de rosto comprido a ensinar-me como ser agradecida. Jamais! Uma sonora risada interrompeu-a bruscamente. Oh, Ruth, tem graça! Comparar Poliana a uma carola. É pena a menina não estar aqui neste momento. E, como já disse, de nada adianta falar sobre ela. Tem é de conhecê-la. Chamar Poliana de carola. Tem graça. E soltou nova gargalhada. Súbito, porém, tornou-se séria e observou a irmã com um olhar apreensivo. Querida, não haverá um jeito para isto? Inquiriu. Você não pode continuar assim. É preciso tentar um supremo esforço. Sair, procurar amigas. Por que, se não me sinto disposta? Estou cansada de ver gente. Além disso, você bem sabe que a sociedade sempre me enfastiou. Por que não experimenta ocupar-se de alguma coisa? A filantropia, por exemplo. Mrs. Carew teve um gesto de impaciência. Della, quantas vezes já discutimos isso? Faço muita caridade, dou muito dinheiro e basta. Acho até que dou demais para quem não crê na pobreza. Mas se, em lugar de dinheiro, desse um pouquinho de si mesma, querida? Arriscou Della meigamente. Se fosse possível interessar-se por algo, daria um grande passo para a felicidade. Ademais... Della, interrompeu Mrs. Carew. Gosto de você e alegro-me quando a vejo aqui, mas lembre-se de que não estou disposta a ouvir sermões. Talvez você se dê muito bem no papel de anjo da piedade, a mitigar a dor alheia, a pensar os ferimentos dos que sofrem. Talvez isso a faça esquecer-se de Jamie. Comigo não se daria o mesmo. Far-me-ia, pelo contrário, tê-lo constantemente no espírito, de tanto pensar se também ele não estaria precisando de alguém que lhe servisse de enfermeira. E, francamente, não me atrai lidar com todo tipo de pessoas. Já experimentou? Nunca, redarguiu Mrs. Carew com um orgulhoso desdém. Pois antes de falar, experimente, retorquiu a jovem enfermeira, erguendo-se entediada. Preciso ir, Ruth. Nosso trem parte às 12 e tenho de reunir-me às companheiras. Sinto deixá-la aborrecida comigo. Terminou com um beijo de despedida. Não estou aborrecida, não. Somos temperamentos diferentes. Eis tudo. Suspirou Mrs. Carew. Um minuto depois, Della Wetherby deixava a sombria e silenciosa residência da irmã. Não saía com a mesma disposição do que entrara meia hora antes. O seu bom humor havia se evaporado. Caminhou meio quarteirão, quase se arrastando de desânimo. Uma semana naquela casa seria suficiente para matar-me, pensou. Nem Poliana conseguirá espantar a tristeza que reina ali. Mas a descrença na habilidade de Poliana para melhorar a vida de sua irmã não foi duradoura. Logo depois de chegar ao sanatório, Della recebeu uma notícia que a fez tomar de novo o trem para Boston em busca da irmã. Encontrou tudo como deixara. Mrs. Carew parecia não ter se movido do lugar. Ruth, tive de vir e espero que desta vez ceda aos meus rogos, disse de chofre após os cumprimentos. Penso ter encontrado uma solução para o seu caso. Ouça, há um jeito de Poliana vir passar uma temporada aqui. Tudo depende de você. Mas não quero, respondeu prontamente Mrs. Carew. Della Wetherby continuou a falar, indiferente à recusa da irmã. Ontem, ao voltar ao sanatório, soube que o Dr. Ames recebera uma carta do Dr. Chilton, marido da tia de Poliana. Pretende ele fazer uma viagem à Alemanha com a esposa, caso lhe seja possível persuadi-la a deixar Poliana internada em algum colégio. Mas Mrs. Chilton não quer deixar a menina aos cuidados de professoras. Surge aqui a nossa oportunidade, Ruth. Proponho que você receba Poliana durante este inverno e a matricule em alguma boa escola aqui perto. Que absurdo dela! Era só o que faltava. Uma criança aqui para me dar trabalho. Poliana não dará o menor trabalho. Já deve estar com 13 anos completos e tem mais juízo que muita gente grande. Não gosto de crianças precoces. Tornou Mrs. Carew com malícia, rindo-se, o que deu ânimo à irmã para insistir
redobrando os esforços. Fosse a novidade do apelo, ou o modo com que fora feito, fosse porque a história de Pollyanna tivesse tocado o coração de Ruth Carew, fosse por não ter coragem de recusar um tão insistente pedido da irmã, fosse lá o que fosse, o caso é que meia hora depois, ao despedir-se, Della Wetherby levava a promessa de Ruth Carew de receber Pollyanna em sua casa. Mas não esqueça, advertiu Mrs. Carew, que se ela quiser obrigar-me a engolir sermões, será devolvida imediatamente, sabe? Está bem, isso não me preocupa, disse a moça e saiu a murmurar de si para si. Tenho meio caminho andado, resta a outra metade, conseguir a vinda de Pollyanna. Escreverei uma carta que há de persuadi-los. Pollyanna precisa vir, de qualquer modo. Capítulo 2. Velhos amigos. Em Beldingsville, naquele dia de agosto, Mrs. Chilton esperou que Pollyanna se deitasse para consultar o marido sobre a carta recebida de manhã. Fora forçada a aguardar momento oportuno, pois as horas de consultas do Dr. Chilton e 2 chamados urgentes haviam-lhe tomado todo o tempo. Seriam 9h30 quando o médico entrou na sala de estar. Sua fisionomia fatigada acalmou-se à vista da esposa, ao mesmo tempo que uma perplexa interrogação lhe vinha ao olhar. — Que há, Polly? Indagou, certo de que algo pairava no espírito da consorte. — Uma carta. Mas não pensei que fosse adivinhar a minha preocupação. Você não sabe ocultar o que sente. Que há? Mrs. Chilton hesitou. Depois, apanhou um envelope que estava ao lado. Vou lê-la. É de uma Miss Wetherby, do sanatório do Dr. Ames. Leia depressa, pediu o marido, espichando-se no sofá, junto à cadeira em que se achava a mulher. Mrs. Polly, entretanto, não se apressou. Levantou-se e, tomando um cobertor de lã, cobriu as pernas do marido. Fazia apenas 1 ano que Mrs. Chilton se casara, e como já estivesse com 42, esmerava-se no amor e na ternura que recalcara durante 20 anos de solidão. Também o médico, que completara 45 no dia de núpcias, e cuja vida de solteiro fora insípida e vazia de carinhos, não se opunha aos cuidados maternais da esposa. Gostava de carinhos, embora tomasse cuidado em não demonstrar excessivamente a sua satisfação. Descobrira que Mrs. Polly fora por tanto tempo Miss Polly que ficaria chocada se seus carinhos fossem recebidos com demasiada satisfação. Contentou-se, pois, em acariciar-lhe a mão 1 ou 2 vezes quando ela acabou de cobrir-lhe as pernas e sentou-se para ler a carta. Prezada Mrs. Chilton, 6 vezes tentei começar esta carta e 6 vezes rasguei-a. Decidi-me, afinal, a dizer sem preâmbulos o que pretendo. Preciso ter comigo Pollyanna. Poderei ser atendida? Conheci a senhora e ao seu marido quando estiveram cá em março para reconduzir Pollyanna, mas presumo que não se recordam de mim. Pedi ao Dr. Ames, que me conhece muito, que escrevesse ao Dr. Chilton, reforçando o meu pedido. Sei que a única coisa que a impede de acompanhar seu esposo à Alemanha é não ter com quem deixar Pollyanna. Eis por que tomo a liberdade de sugerir que a deixe em nossa companhia. É uma graça que lhe peço pelo seguinte: minha irmã, Mrs. Carew, leva uma existência extremamente infeliz. Vive a queixar-se da solidão, insatisfeita, descontente de tudo. Só uma pessoa poderá fazê-la encontrar alegria, levando um raio de sol à penumbra da sua existência. Essa pessoa é Pollyanna. Permitirá a senhora que a menina realize essa pia experiência? Tentei explicar à minha irmã o que Pollyanna fez no sanatório, mas foi tarefa acima das minhas forças. Sem conhecê-la, impossível avaliar essa menina. Eis porque desejo levá-la à minha irmã. Ela frequentará uma escola natural, mas, ao mesmo tempo, atuará como um bálsamo sobre o coração sofredor de minha doente. Não sei como terminar esta carta. Parece-me mais difícil ainda do que foi principiá-la. Meu desejo era não concluí-la nunca, continuar escrevendo sempre, para não lhe dar a oportunidade de dizer não. E se porventura a senhora vir-se tentada a pronunciar essa terrível palavra, lembre-se de que ainda lhe estou escrevendo sobre o quanto nos é necessária a presença de Pollyanna. Esperançosamente, Della Wetherby. Aí está! Exclamou Mrs. Chilton ao terminar a leitura.
Já viu uma carta escrita com maior habilidade ou um pedido mais absurdo? Não acho que seja assim tão absurdo requisitar-se a companhia de Pollyanna. Redarguiu sorrindo o médico. Não acha esquisito o modo como o pede, servir de bálsamo para o coração da irmã, como se Pollyanna fosse alguma espécie de remédio? O doutor riu-se com vontade. Não estou bem certo, mas acho que ela tem razão, Polly. Sempre lamentei não poder receitar para os meus doentes Pollyanna em pílulas ou em gotas. Conta Charlie Ames que se tornou um hábito no sanatório a prescrição de uma dose de Pollyanna aos pacientes recém-chegados durante todo o tempo em que a tiveram lá. Uma dose? É incrível! Acha então que ela não deverá ir? É claro que não. Julga-me capaz de entregar a menina a pessoas completamente estranhas como essas? Ao voltarmos da Alemanha, poderíamos encontrá-la num frasco rotulado e com todas as instruções sobre a maneira de usar o remédio. De novo, o médico sorriu e sacou do bolso um envelope. Recebi hoje pela manhã uma carta de Ames. Principiou ele com uma nota estranha na voz, o que fez que a mulher intrigada enrugasse a fronte. Quer ouvi-la? E leu. Caro Tom, Miss Della Weatherby e sua irmã fizeram-me um pedido que não posso deixar de atender. Há muitos anos que conheço as Weatherby. Descendentes da antiga e distinta família, são moças da mais alta educação. Quanto a isso, nada a recear. Eram 3 irmãs, Doris, Ruth e Della. A primeira casou-se contra a vontade dos pais com um moço de nome John Kent. Embora de boa linhagem, era Kent um excêntrico, um tanto intratável de maneiras. De relações estremecidas, as 2 famílias pouco se comunicavam até a vinda de uma criança, Jamie. Os Weatherby adoravam-no. Falecendo Doris, quando o filho completou 4 anos, os Weatherby tudo fizeram para conseguir a tutela da criança, mas, inesperadamente, Kent desapareceu, levando-a consigo. Desde então, a despeito do muito que se tem procurado, o seu paradeiro continua desconhecido. O choque daquela perda inesperada foi, indiretamente, a causa da morte dos velhos Weatherby. Faleceu o casal pouco tempo depois. Ruth, a esse tempo, já era viúva. Seu marido, Mr. Carew, homem rico e de muito mais idade, finou-se 1 ano depois do casamento, deixando um filhinho que pouco lhe sobreviveu. Desde que o pequeno James sumiu, Ruth e Della só tiveram um objetivo na vida: encontrá-lo. Para isso gastaram a rodo, sem olhar para obstáculo algum, e vasculharam todos os escaninhos do mundo. Mas, inutilmente. Por fim, Della resolveu tornar-se enfermeira. Tendo revelado excelentes qualidades, é hoje uma das minhas mais eficientes auxiliares no sanatório, embora não esqueça nunca o sobrinho desaparecido. Com Mrs. Carew, porém, já não se deu o mesmo. Após a morte do filho, parece que concentrou todo o seu malogrado e profundo amor maternal no sobrinho. Como é fácil imaginar, enorme foi o desespero ao ver-se igualmente privada desse afeto. Foi isso há 8 anos. 8 anos que para ela têm sido longos séculos de saudade, tédio e amargura. Tudo que o dinheiro pode comprar, tem-no à disposição. Nada, porém, consegue distraí-la. Nada a interessa. Dela pensa haver chegado o momento de minorar, a todo custo, o sofrimento da irmã, e acredita que só Pollyanna, com seu gênio adorável, é dona da chave mágica que lhe abrirá a porta de uma nova e saudável existência. Assim sendo, espero que você compreenda claramente a situação e não se negue ao pedido que a moça faz. Devo acrescentar que também eu particularmente apreciaria a sua boa vontade no caso. Sendo Ruth Carew e a irmã velhas e sinceras amigas minhas e de minha mulher, muito de perto nos toca tudo quanto a elas concerne. Do amigo sempre, Charlie. Fim da leitura, seguiu-se um profundo silêncio, que o Dr. Chilton quebrou com um calmo "Então, Polly." Manteve-se o silêncio. Contemplando fixamente o semblante da esposa, o médico notou que os seus lábios, sempre firmes, estavam agora trêmulos, e esperou pacientemente que ela falasse. "Quando pensa que irão precisar dela?" Indagou por fim Mrs. Polly. "Quer dizer, então, que a deixa ir?" Volveu o Dr. Chilton com certa surpresa. "Ora, Tom, que pergunta! Que mais poderia eu fazer depois de uma carta dessas,
se não consentir. Não veio o pedido do próprio Dr. Ames? Depois do que esse homem fez por Pollyanna, nada me é dado recusar-lhe, seja lá o que for. Espero que ele não tenha um dia a leviandade de pedir a minha Polly, murmurou Chilton com um sorriso terno. Mrs. Polly disfarçou e disse: Pode escrever ao Ames dizendo que mandaremos, Pollyanna, e peça-lhe para avisar Mrs. Weatherby que se comunique comigo para combinarmos tudo. No começo do próximo mês, quero ver a menina bem instalada. Só então partirei em paz. Quando vai dar a notícia, Pollyanna? Talvez amanhã. Que vai lhe dizer? Ainda não estou certa. Não direi, porém, mais do que for preciso. Não devemos pôr a menina a perder, e não há criança que não se torne insuportável sabendo que é um excelente vidro de remédio com rótulo e tudo. Acudiu o marido sorrindo. Isso mesmo, suspirou a esposa. O que nos salva é a sua naturalidade e não saber o seu valor, embora não ignore que nós dois e quase toda a cidade adotamos o jogo do contente e que com ele nos sentimos imensamente felizes. A voz de Mrs. Chilton tornara-se levemente trêmula. Mas se conscientemente deixasse de ser a criatura adorável, feliz e graciosa que é, sempre a jogar o jogo que lhe ensinou o pai, tornar-se-ia intolerável. Portanto, não deixarei transparecer que vai para a casa de Mrs. Carew unicamente a fim de curá-la. Concluiu ela. Não acha que tenho razão? Aprovadas as preocupações. Aplaudiu o marido. No dia seguinte, Mrs. Polly, para informar a menina sobre a resolução tomada, começou com esta pergunta. Meu bem, diga-me, gostaria de passar o inverno em Boston? Com a senhora? Não, porque resolvi acompanhar seu tio à Alemanha, mas Mrs. Carew, uma velha amiga do Dr. Ames, convidou-a para passar o inverno em sua casa, e não vejo inconveniente nenhum nisso. Pollyanna fez cara triste. Mas, em Boston, eu ficarei longe de Jimmy, de Mr. Pendleton, de Mrs. Snow, de todas as pessoas de que eu gosto, tia Polly. Lembre-se, minha querida, de que não os conhecia quando aqui chegou. É verdade, tia Polly. Sorriu Pollyanna admirada. Quer dizer que em Boston também há uma porção de Jimmys, de Mr. Pendleton e de Miss Snow que ainda não conheço e que estão à minha espera, não é? Isso mesmo. Então posso alegrar-me. Vejo que a senhora já está mais prática no jogo do contente do que eu. Não me passou pela cabeça que pudesse haver pessoas em Boston à espera de que eu as fosse conhecer. E devem ser muitas. Vi algumas quando lá estive há 2 anos com Mrs. Gray ao chegar do oeste. Paramos 2 horas na cidade. Lembro-me de um homem que encontramos na estação. Um senhor muito simpático que me indicou onde podia beber água. Será que ele ainda mora lá? Gostaria de conhecê-lo melhor. Falei também com uma senhora acompanhada de uma menininha. Disseram-me que moravam em Boston. O nome da menina era Suzy Smith. Talvez consiga fazer amizade com elas. Acha que posso? Havia também um menino e outra mulher com um filhinho, mas esses moravam em Honolulu, de modo que não poderei encontrá-los. Mas tem o Mrs. Carew. Quem é ela, tia Polly? Nossa parente? Você, Pollyanna! Exclamou Mrs. Chilton, entre risonha e estonteada. Não se pode seguir a sua prosa, e muito menos as suas ideias. Passa de Boston para Honolulu, vai e volta em 2 segundos. Mrs. Carew não é nossa parente. É irmã de Miss Della Weatherby. Recorda-se de Miss Della Weatherby no sanatório? Irmã? Irmã de Miss Weatherby? Então deve ser bonita como Miss Weatherby. Como eu gostava de Miss Weatherby! Sabia contar lindas histórias e vivia a sorrir. Senti estarmos juntas apenas 2 meses, pois que ela chegou pouco antes da minha saída. No começo senti não havê-la conhecido há mais tempo, mas depois achei que foi melhor assim. Se tivéssemos passado o ano inteiro juntas, eu teria sofrido o dobro ao separar-me. Agora, indo para a casa da irmã, parece que vou tê-la de novo comigo. Mrs. Chilton não concordou com aquele ponto de vista e disse: Lembre-se, Pollyanna, de que talvez não se pareçam e talvez não tenham o mesmo temperamento. Mas não são irmãs, tia Polly? Contestou a menina, arregalando os olhos.
Pensei que todas as irmãs fossem iguais. Conheci 2 na sociedade beneficente. Eram gêmeas e pareciam-se tanto que era até impossível diferenciar Mrs. Peck de Mrs. Jones. Só depois que nasceu uma verruga no nariz da segunda que ficou fácil, porque a gente procurava verruga antes de falar. Contei-lhe isto certa vez, em que se estava queixando de que todo mundo a confundia com a irmã Mrs. Peck. Disse-lhe que se todos fizessem como eu, que primeiro olhava para a verruga, não haveria perigo de engano. Parece que ela não gostou da história, embora eu não visse nenhum mal nisso. Devia até ter ficado satisfeita de possuir alguma coisa que a distinguisse da irmã, sendo, como era, presidente e não apreciando nada quando não a tratavam com todas as honras do cargo, os melhores lugares, apresentações, atenções especiais nos jantares e na igreja. Mas, em vez disso, a boba tentava por todos os meios livrar-se da verruga, chegando mesmo a pôr sal no rabo de um passarinho, segundo ouvi Mrs. White contar. Mas acho que nada adiantou. A senhora acredita que sal no rabo de passarinho possa derrubar verrugas do nariz de alguém, tia Polly? Como você fala, Poliana, principalmente quando entram em cenas tais damas da beneficência. Fica aborrecida quando falo? Perguntou a menina, fazendo muxoxo. Pois a minha intenção é outra, tia Polly. Mesmo que se contrarie quando falo das damas da sociedade beneficente, a senhora deve ficar contente, porque todas as vezes que penso nelas, penso também no quanto sou feliz por não estar mais lá e ter uma tia que é só minha. Isso não a deixa contente, tia Polly? Sim, querida. Riu-se Mrs. Chilton, erguendo-se para deixar a sala e sentindo um súbito remorso ao lembrar-se de que às vezes ainda experimentava um pouco de sua antiga irritação contra a perene alegria de Poliana. Durante os dias subsequentes, enquanto Miss Chilton se correspondia com Miss Weatherby sobre a ida da sobrinha para Boston, Poliana aproveitou para fazer várias visitas de despedida. Raros eram os que em Beldingsville não a conheciam, e quase todos jogavam com ela o jogo do contente. E assim, de casa em casa, Poliana levou a nova de que ia passar o inverno em Boston. O pesar foi geral, desde Nancy, a criada de Mrs. Polly, até John Pendleton, residente em uma grande vivenda no alto da colina. Nancy não hesitou em declarar a todos, menos a sua patroa, que considerava uma asneira essa estada em Boston. Miss Poliana poderia muito bem ficar com ela em Corners, onde morava sua família, e Mrs. Polly poderia ir sossegada para a Alemanha e voltar quando bem entendesse. Mr. Pendleton também disse o mesmo, com a diferença de que externou suas ideias diante da própria Mrs. Chilton. Quanto a Jimmy, o garoto que John Pendleton recolhera a pedido de Poliana e que de moto próprio resolvera adotar, não pôde conter o seu ressentimento. "Mas faz tão pouco tempo que você chegou", disse ele a Poliana, no tom de quem procura disfarçar um desapontamento. "Estou aqui desde março. Além disso, não vou ficar morando lá. Passarei o inverno apenas." "Não importa. Você teve ausente quase 1 ano, e se eu soubesse que ia voltar tão depressa, palavra que não teria ajudado o pessoal da cidade a esperá-la com banda de música quando vinha do sanatório." "Ora, Jimmy!" exclamou Poliana reprovadoramente, e com a superioridade de um orgulho ofendido acrescentou: "Não pedi para esperar-me com manifestação nenhuma. E sabe que cometeu 2 erros? Você disse teve em lugar de esteve, e acho que vinha em vez de veio também não é certo. Pelo menos não me soa bem." "E que me importa?" O olhar de Poliana tornou-se ainda mais repreensivo. "Quem foi que me pediu para corrigi-lo quando falasse errado?" "Se você tivesse sido criada num asilo, quase que inteiramente abandonada, em vez de viver com uma porção de velhas que não faziam outra coisa senão ensiná-la a falar corretamente, talvez ainda cometesse erros piores, ouviu, senhora Poliana Whittier?" "Senhor Jimmy Bean", respondeu Poliana. "As damas da sociedade beneficente não eram velhas, quer dizer, não eram muito velhas", apressou-se a emendar, sobrepondo a zanga à sua natural propensão para a verdade. "Além disso, pois fique sabendo também que não sou mais Jimmy Bean", atalhou o garoto, empertigando-se. "Não é mais Jimmy Bean? Como é, então? Explique-se." "Fui legalmente adotado. Há muito que Mr. John planejava adotar-me, até que enfim chegou o dia.
De agora em diante, meu nome passa a ser Jimmy Pendleton e chamarei Mr. John de tio Pendleton. Só que não estando acostumado, ainda não comecei a tratá-lo assim. Jimmy ainda falava ressentido, mas, das feições de Pollyanna, se haviam dissipado todos os traços de irritação. Bateu palmas, numa intensa alegria. Que bom! Agora tem um parente que irá cuidar de você de verdade. E tendo o mesmo nome, não precisará explicar aos outros que Mr. John não nasceu seu parente. Estou tão contente, que você nem calcula, Jimmy. O menino saltou do muro de pedra onde estavam sentados e afastou-se, com as faces afogueadas e os olhos marejados de lágrimas. Não ignorava que unicamente a Pollyanna devia a felicidade que lhe caíra em cima e a tinha tratado daquele modo. Cabisbaixo, pôs-se a chutar os pedregulhos do chão para evitar que as lágrimas saltassem dos olhos. Depois dos chutes, apanhou uma pedra e atirou-a longe. 1 minuto depois, tornava para junto de Pollyanna, sempre sentadinha no paredão. Vamos apostar quem chega primeiro àquela árvore? Desafiou ele, desejoso de pôr um fim ao incidente. Vamos! Aceitou a menina, descendo de um pulo. Não se realizou a aposta. Pollyanna ainda não estava em condição de correr. Nem foi preciso. As faces de Jimmy já haviam perdido o rubor, e as lágrimas não mais ameaçavam de saltar-lhe dos olhos. Ele voltara ao natural. Capítulo 3. Uma dose de Pollyanna. À medida que se aproximava o dia 8 de setembro, data da vinda de Pollyanna, Mrs. Carew ia se tornando mais e mais exasperada consigo mesma. No começo, chegara a arrepender-se de ter concordado com a vinda da menina e escrever à irmã 24 horas depois, pedindo que desse o dito pelo não dito. Dela, porém, respondeu-lhe ser demasiado tarde, pois que tanto ela como o Dr. Ames já haviam escrito aos Chilton. Logo depois, chegava a carta de Della, comunicando-lhe que Mrs. Chilton dera o seu consentimento e que dentro de poucos dias iria a Boston, a fim de providenciar sobre a escola, etc. Assim sendo, nada mais lhe restava senão conformar-se com os acontecimentos. Compreendendo isto, Mrs. Carew, embora a contragosto, submeteu-se ao inevitável. É verdade que foi com toda a polidez que recebeu Mrs. Chilton, quando esta surgiu em companhia de Della, mas gostou que a falta de tempo impedisse Mrs. Chilton de demorar mais que o preciso para tratar sumariamente do assunto. Foi bom que Pollyanna não retardasse a vinda, pois que o tempo, em vez de reconciliar Mrs. Carew com a futura hóspede, fazia crescer a sua irritada impaciência diante do seu absurdo assentimento ao insensato projeto de Della. Della não ignorava o que se passava no espírito da irmã. Se exteriormente se mantinha confiante, no íntimo receava maus resultados. Mas confiava em Pollyanna e, por isso, decidiu arriscar-se a deixar que a menina agisse inteiramente só, sem sugestão nenhuma de sua parte. Ficara combinado que Mrs. Carew as fosse esperar na estação. Assim, logo após as apresentações, pretextou um compromisso qualquer e despediu-se. Mrs. Carew, portanto, mal teve tempo de olhar para a menina e já se viu a sós com ela. Della, não vá ainda! Não posso! Exclamava Mrs. Carew com voz aflita para a enfermeira que se afastava. Mas Della, se ouviu, não deu atenção e, visivelmente contrariada, Mrs. Carew voltou-se para Pollyanna. Parece incrível que não ouvisse, não, tão pertinho! Disse a menina com olhos saudosos postos na enfermeira que se retirava. E eu não queria que ela se fosse, mas não importa. Estou com a senhora e posso ficar contente com isso. Folgo muito. Olhe, vamos por aqui, disse Mrs. Carew, indicando à direita. Obediente, Pollyanna acompanhou-a pela imensa estação, 1 ou 2 vezes, levantando os olhos para suas feições sisudas. Por fim falou, hesitante. Com certeza a senhora pensou que eu fosse bonita, não? Bonita? Repetiu Mrs. Carew. Sim, de cabelos crespos, cacheados. Estou certa de que a senhora imaginou como eu seria, porque é como costumo fazer. Gosto de imaginar. Só que eu sabia que a senhora era bonita por causa de sua irmã.
Por ela pude fazer uma ideia, o que não se deu com a senhora, que não tinha ninguém que desse uma ideia de mim. Sei que não sou bonita por causa das sardas, e é de desapontar quando a gente espera uma pessoa bonita e aparece uma feia, não? E ainda... Que bobagem, menina! Interrompeu Mrs. Carew um tanto secamente. Vamos providenciar sobre a sua bagagem antes de mais nada. Achei que minha irmã iria nos acompanhar, mas vejo que não achou conveniente ficar conosco nem mesmo durante um dia. Talvez não lhe fosse possível, sorriu Poliana. Vai ver que alguém está precisando dela. No sanatório vivia ocupada. E é aborrecido quando a gente é muito procurada. Não sobra tempo para coisa nenhuma. Em compensação, é agradável saber que os outros precisam da gente, não acha? Não houve resposta. Talvez porque Mrs. Carew, pela primeira vez em sua vida, estivesse a cismar. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.